pessoal, nós vamos mostrar para vocês então como é que a gente constrói o banco de dados, manutenção veicular, como a gente viu na sala de aula. Então, nós vamos começar então mostrando para vocês que nós temos que construir essas três tabelas. A tabela é a tabela veículos, a segunda tabela a tabela manutenção e a terceira tabela veículos manutenção. Note que aqui a gente está colocando lá as chaves primárias de cada uma das tabelas, onde aqui é o código do veículo, aqui é o código da manutenção, os dois códigos autonumerados e a terceira tabela, código do veículo, mais código de manutenção, mais a data, campo data. Então vamos construir a primeira tabela veículos. Então a gente entra aqui, criar tabela no modo estrutura, onde o primeiro campo código do veículo, o tipo de dado é um campo autonumerado e vai ser um campo chave primária, com o botão da direita, eu cliquei aqui nessa seta com o botão da direita, chave primária. Depois a gente tem a placa do veículo, a placa a gente vai deixar como texto. Depois, nós temos modelo, então a gente vem aqui, modelo, texto também. Depois, temos ano de fabricação. Texto também. Não vamos fazer conta com esse número. Uma vez colocados os três campos, eu venho aqui na opção salvar, desejo salvar sim. Eu vou colocar aqui veículos, ok. Tabela veículos está criada. Quero criar a segunda tabela, que é a tabela manutenção. Então clico de novo aqui no modo estrutura, tabela vai ser a tabela manutenção, código manutenção, tipo do dado é autonumeração, botão da direita aqui em cima, chave primária. O segundo campo será descrição e depois tipo de manutenção. Segundo, descrição, texto e depois tipo de manutenção. O tipo de manutenção será texto, mas um detalhe é que ele tem que ser C ou P. C significa de corretiva e P de periódica. Então, valores padrão, né? O regra de validação. A gente clica aqui no campo regra de validação, aperto o botãozinho para a gente construir a função e eu coloco a letra P de periódica ou C de corretiva e dou o comando OK aqui, ó. Automaticamente ele já criou uma regra de validação e o texto de validação que vai aparecer quando eu entrar com um valor diferente de P ou C, vai aparecer esta mensagem. O valor digitado deve ser P ou C. Também está pronta essa tabela, posso fechá-la. E aí ele vai pedir para salvar, digo que sim, e aqui eu coloco manutenção. Ok. A terceira tabela minha é a tabela de veículo manutenção, onde eu tenho esses 6 campos, onde os 3 primeiros serão a chave primária. Então vamos lá. Código do veículo, então vamos lá, nova tabela. Eu tenho código do veículo. Ele vai ser numérico, porque ele vai receber o campo autonumerado da outra tabela. Depois o código de manutenção, também vai ser numérico. E por último, data da manutenção, que vai ser um campo data, e o formato da data, eu clico aqui embaixo, data abreviada. Depois desses 3 campos, eu tenho os outros 3, que é valor, observação e quilômetro. Valor, observação e quilômetro. Então vamos lá, campo valor, observação e quilômetro rodado.
quilômetro rodado, eu vou trabalhar com o campo numérico, eu posso trabalhar com esse número, valor também numérico, e texto, deixo um campo aberto aí. Aí eu vou ter que marcar os 3 campos principais aqui, os 3 primeiros campos como numérico. O que eu fiz? Eu cliquei aqui, segurei apertado e arrastei até aqui embaixo. Ele ficou marcado os 3. E aí, quando o mouse ficar nesta posição, não nesta, mas nesta posição, botão da direita e defino a chave primária, que serão os três campos serão a chave primária dessa chave. Vou fechar a tabela porque eu já coloquei todos os campos. Salvar a tabela, sim, como veículo versus manutenção. Ok. Está pronta a minha tabela. Os formulários também é bastante simples. Então, por exemplo, quero criar o formulário de veículos, clico aqui no botão Auto Formulário. E ele automaticamente cria o formulário para mim. Fecho aqui, salvo o formulário veículos. Ok. Vou criar o formulário de manutenção. Auto Formulário, formulário de manutenção. Fecho, salvo ele, manutenção, ok. E também vou criar o formulário, autoformulário para veículo manutenção, autoformulário. Vou deixar desse jeito mesmo por enquanto. Fechar, salvar, veículo manutenção, ok. Note que os 3 formulários estão preenchidos, já estão prontos, ok? O que a gente vai fazer agora é uma adaptação. Dentro de cada formulário, por exemplo, manutenção, eu não preciso desse código numerado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo estrutura do formulário e vou tirar o código de manutenção. Vou dar um del aqui, cliquei nele, comando del. E vou pedir para salvar. Fechei, salvei. Mesma coisa em veículos, vou clicar 2 vezes nele, ou clico nele, modo estrutura, e vou tirar o código de veículo que eu não preciso deste código. E vou pedir para salvar. Beleza, está pronto também. Depois eu preciso fazer uma adaptação no formulário veículos manutenção para poder buscar os códigos. Note como ele está aqui, ó. Senão, se deixar desse jeito, eu tenho que digitar o código do veículo. Eu não quero isso, eu quero buscar o código de veículo na tabela. Então eu entro no modo estrutura, vou tirar esses 2 campos aqui, porque eu não preciso deles, eu vou trazer eles de outra forma, que é o que a gente ensinou lá. Eu vou abrir um pouquinho aqui, marcar, selecionar todos esses campos, trazer eles um pouco para baixo. E vou criar aqui uma caixa de combinação para trazer o primeiro código, que é o código do veículo. Como é que eu vou trazer isso? Eu vou, primeira opção, sim, ok. A tabela de veículos que eu vou consultar. Depois eu quero, vamos trazer o nosso relatório para cá, aqui, nosso menu, né? Então eu vou criar a placa, vou consultar a placa dele, pela placa é suficiente. Vou avançar. Depois disso, lógico, não tem nenhum campo, porque eu não digitei nada ainda. E avançar. E o que ele trouxer da placa, eu vou pedir para ele guardar no código do veículo. Avançar. Placa, vou deixar lá. Aqui vai aparecer placa, né? Esse valor vai aparecer aqui dentro dessa caixinha. E vou concluir. Beleza. A outra coisa, eu preciso trazer o código da manutenção. A mesma coisa. Então eu clico aqui. Vou fazer uma nova caixa de combinação, agora com a tabela de manutenção. Vou pegar a descrição da manutenção, avançar, avançar, e vou querer guardar esse código no código de manutenção. E descrição, posso até colocar aqui. Manutenção. Concluir. Então, lá, apareceu manutenção, eu ajusto a minha caixinha embaixo da outra, está pronto o meu relatório também. Vou dar um clique aqui, vou fechar, veículo versus manutenção. Então, depois de ter feito isso, eu vou entrar no relacionamento. O relacionamento eu tenho que colocar as 3 tabelas, manutenção, veículo versus manutenção e a própria tabela veículo. Depois que eu coloquei as 3, eu fecho essa janela, que é mostrar tabelas, posso fechar. E aí, então, eu vou criar as referências, né, os relacionamentos entre essas 3 tabelas. Então, código de manutenção, eu clico nele, clico seguro e trago para o código de manutenção. Código de manutenção, que é o código de manutenção. Clico aqui no impor integridade e nas outras 2 opções, criar. Faço a mesma coisa para o código veículo e código de veículo. Então, clico aqui e arrasto até aqui, impõe integridade
e dou um criar. Feito isso, está pronto o meu relacionamento e pronto para fazer as minhas entradas de dados. Após isso, eu vou mostrar então como é que fica as tabelas já com os dados. Pronto, já estamos então com as tabelas devidamente preenchidas, né? Então, olha lá, tabelas, eu tenho a tabela de veículos preenchida, manutenção, a tabela manutenção também preenchida, e eu tenho a tabela de veículos versus manutenção preenchida através do formulário. Note que a tabela, ela mostra códigos, ela não mostra os veículos, então está guardado lá dentro códigos. Para eu poder ter essa visão, uma visão mais detalhada dessa tabela, eu posso abrir o formulário e ver como ele ficou. Então está aqui, ó, eu tenho 13 registros, a placa do veículo, que ele fez, que data que fez, qual o valor que gastou e a quilometragem de cada um dos registros que eu acabei colocando na minha base de dados. Lógico que são dados fictícios, tá? Então dá para representar a fidelidade de manutenção de um veículo. São dados apenas para testar o banco de dados. E por último, eu queria mostrar para vocês como ficaria um possível relatório, né, de veículos que eu acabei preparando para poder mostrar para vocês. Então lá, veículos, onde eu tenho a geração de um relatório de manutenção por veículo. Então o veículo CDB 001, em 2008, ano de fabricação 2008, fez uma manutenção de R$120, na data, que preciso ajustar aqui o formulário, na data de 2008, aos 25 mil quilômetros, uma troca de óleo. Então, como é que eu fiz esse relatório? Vamos fechar ele aqui que eu vou mostrar como é que eu fiz um relatório. Um relatório, eu posso o quê? Criar um relatório usando um assistente. E aí, o que eu quero? Eu quero, na tabela manutenção, não, eu quero procurar a tabela de veículos de manutenção. Eu quero, de lá, buscar o quê? Eu quero buscar a data, o valor, o campo observação e quilômetro. Muito bem. De lá, eu quero trazer da tabela veículos, eu quero trazer a placa do veículo, vou deixar lá dentro, e da tabela manutenção, eu quero trazer a descrição da manutenção, a descrição, né? E eu peço para avançar aqui, ó. Ele me pede, assim, como você deseja exibir os seus dados? Eu quero por veículo manutenção, ótimo. Ou por veículo, ou por manutenção, depende de como eu desejar aqui, ele vai fazer uma quebra. Aqui nesse caso ele está colocando, ele vai separar todas as manutenções iguais e vai listar os carros que fizeram esse tipo de manutenção. Exemplo, vamos lá, avançar, eu quero que ele ordene, por exemplo, por data, né? Descrição, troca de óleo, todas as datas de troca de óleo. E vou colocar um avançar aqui. Vou deixar aqui que ele escolha naturalmente. E a gente vai ver como ele conclui esse relatório. Então tá lá, ó. Então ele já selecionou manutenção por troca de óleo. Em janeiro, quem fez? Só fez o carro CDB 001, valor 120. Em março, quem fez troca de óleo foi o veículo CDB 003, gastou R$85. E em fevereiro, o carro CDB 005. Então, note que ele fez uma classificação natural aqui por mês, depois troca de óleo, depois troca de planilha. E aí, se tiver apertado, eu posso entrar no modo estrutura e alterar o que? A descrição, por exemplo, está muito apertadinha aqui, ó. Eu posso aumentar isso aqui e pedir para ver novamente, ó. Tá vendo? Troca de pneus, troca de palheta de para-brisa. Então, onde estava apertado, não está mais. Então, essa é a forma de se montar formulários, tá? É bastante simples e tem inúmeras possibilidades de montar esse tipo de relatório. Espero ter ajudado e bom estudo para vocês. Tenham uma boa prova em breve.